Olá, meu nome é Emerson Almeida e nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre finanças. Finanças em todos os aspectos que a gente conseguir aí falar nos próximos 5 minutinhos. A importância que ela tem para nossas vidas e principalmente a importância que ela tem para os nossos negócios. Às vezes a gente vai lá, começa a montar um negócio enquanto a gente está trabalhando, ou às vezes até com a ajuda de alguém, começa a empreender e não define regras com relação ao que entra no nosso caixa ou o que entra no nosso bolso, como que a gente vai fazer a gestão desse dinheiro, o que vai ser feito com o dinheiro, mas é um assunto que deveria ser básico para mim e para ti e às vezes não é. Deixa eu te falar um pouco de mim para talvez você refletir e quem sabe a gente consiga chegar aí num consenso do que seria o certo, o que seria o correto com relação a isso. É fato que quando a gente trabalha, normalmente a gente tem um salário, salvo quando a gente resolve empreender, né? Quando a gente resolve empreender, às vezes não vai ter salário, às vezes vai ter, ou pelo menos no começo é um pouco mais difícil, então tu trabalha muito e financeiramente tu dificilmente vai ter um retorno ou aquilo que tu esperava ou às vezes aquilo que você recebia se estivesse trabalhando em outro local. O fato é que a gente faz isso e começa a empreender porque a gente acredita num sonho que a gente tinha e em algum momento a gente vai ter esse retorno. Quando a gente tem esse retorno ou quando a gente começa a receber esse retorno do empreendimento, do negócio, o certo seria que a gente tivesse divisões por porcentagem do que a gente vai fazer com o que com o dinheiro, né? 10% vou reservar para ter reserva, vou poupar de alguma forma, 5% eu vou investir em lazer, 50% eu vou investir em alimentação, não sei. O certo seria a gente fazer um estudo disso aí para a gente conseguir fazer uma programação e ter um orçamento doméstico, um orçamento empresarial para ver o que a gente está fazendo com o dinheiro que está entrando no negócio e o que a gente está fazendo com o dinheiro que está entrando nos nossos bolsos, né, do fruto do teu trabalho. E aí eu comentei contigo que um pouco da minha experiência a falar, né? Eu infelizmente não fiz isso por muito tempo e passei muitos apertos por causa disso. Por quê? Como a gente está empreendendo, tu tem altos e baixos enquanto tu está estruturando um negócio. Às vezes está lá, vendeu bastante num mês, mas outro mês não vendeu quase nada. Aí ficou 2, 3 meses crescendo um pouquinho, depois foi lá e ficou mais 2, 3 meses em baixa. Isso acontece frequentemente até tu estabelecer uma linearidade, deixa eu ver diretor, um padrão de crescimento onde tu consiga ter todo mês um faturamento para receber um salário e que teu negócio também consiga manter os custos fixos dele. Então quando a gente está em alta e quando a gente está em baixa, a lógica deveria ser a mesma. Se a gente conseguir ter uma reserva, a gente vai sofrer menos. Não estou dizendo que a gente não vai sofrer as consequências, não estou dizendo que às vezes a gente vai ter o dinheiro para tudo, mas ele fica mais fácil, menos pesado, menos estressante, porque a gente teve um pequeno planejamento. Lembra lá daquela aula que a gente falou sobre planejamento, a parte financeira do plano de negócios? É mais ou menos a mesma coisa, só que no dia a dia. A gente conseguir fazer esse planejamento de fluxo de caixa, a gente conseguir fazer a compra do bem que a gente precisa para usar no nosso negócio e vincular isso ao recebimento do pagamento do cliente. Então, se a gente consegue fazer essa gestão, a gente consegue trabalhar nessa questão de ter reserva a médio e longo prazo também, isso é muito interessante, porque imagine que você conseguiu estabelecer o seu negócio, estabilizar ele e você teve um ano muito bom, mas no ano seguinte aconteceu algo na economia do país, aqui no Brasil, e o teu negócio teve um ano mediano, mas como você conseguiu fazer uma poupança no ano anterior, esse ano mediano ele tende a ser menos difícil, menos estressante. Então isso acaba trazendo um bem para ti, como pessoa, que tu não vai ficar tão estressado, tua família não vai passar tantos apertos. É algo que infelizmente eu, por falta de programação e às vezes um pouco de conhecimento e somado a um pouco de falta de experiência, tive que passar situações mais ou menos assim, né? Desagradáveis no sentido que
como tem um ditado, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? É mais ou menos isso daí. Então a minha sugestão para ti, a minha dica é que você defina um valor do valor que você vai receber. Pode ser R$100, uma porcentagem dos R$100. Pode ser R$1.000, uma porcentagem de R$1.000. Principalmente fazer esse planejamento, mas principalmente com relação à reserva, né? Então essa dica é uma dica de alguém que realmente entende qual é a importância de ter uma reserva financeira, para que você realmente não passe por dificuldades, não se estresse, não fique às vezes mal-humorado, né? E às vezes assim tu fica perdido numa situação. Por quê? Porque tu não se planejou, né? Então vale a pena que a gente pare um pouquinho. Entrou o dinheiro, reserva, nem que Emerson, não consigo ficar com o dinheiro, entrega para a esposa, entrega para o banco, deixa em algum lugar para que você realmente, quando precisar, tenha ele. Claro que se você deixar aplicado em algum lugar, o bom é que ele também vai rendendo. A gente tem que aprender a parar de pagar juros e começar a receber juros. Claro que é um pouco injusta essa conta. O banco te paga uma mixaria e te cobra um monte, mas aí já é uma outra questão. Fica aqui a minha dica e a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre finanças, orçamento e um pequeno mini curso aí que a gente está elaborando. Obrigado e até a próxima.